Boa noite. Eu me chamo Samuel. Moro em Sobral, que fica no Ceará. O relato que irei contar hoje é de uma amiga da minha mãe, que na época ficou com tanto medo do que viu, que nunca mais quis sair para canto nenhum. A minha mãe conta que lá pela década de 70, quando tinha seus 16 anos, ela e os amigos se divertiam muito em clubes de banho e nas antigas discotecas. Amigos ela tinha das mais variadas idades, tanto da mesma que a sua, como já adultos, sendo esses que faziam com que ela entrasse nas discotecas. Porém, apesar de tantas amizades boas, ela também tinha aqueles amigos arruaceiros, que só queriam saber de beber, não ligar para onde ir e nem a hora de voltar para casa. Esses por muitas vezes tentaram a minha mãe, para que ela fosse em serestas e festas de bar, coisa que tinha muito na época. E nesse meio todo ela tinha uma amiga que aqui chamarei de Liduína, pois ela já não mora em Sobral. Na data do ocorrido ela já tinha 19 anos e era cheia de si. Se achava dona do mundo e do próprio nariz. A mesma foi criada somente por sua avó e era virada no mundo. Saía por aí e nem dava notícias. Só voltava depois de 2 ou 3 dias. Minha mãe a conheceu no curso de corte e costura que ela fez na época, e ambas moravam no mesmo bairro, o mesmo em que mora atualmente, e naquele tempo não tinha outros 2 bairros, que são colados ao meu, o Coab 1 e o Coab 2. Só tinha um matagal e algumas estradas de chão, sem contar em alguns bares bem antigos, que ficavam no meio do nada. Nisso, a amiga da minha mãe saía com ela para banhos e discotecas, mas ela também ia para serestas e bares, já que gostava de beber e se engraçar com os homens. E tudo corria bem, até a quaresma de 1972, época em que tudo aconteceu. Nesse ano, minha mãe conta que na noite de março, essa amiga dela passou em sua rua e a convidou para ir numa seresta. E claro que minha avó proibiu. E também ela não gostava dessas coisas, nem de frequentar os lugares. Nisso a Liduína seguiu seu caminho, e a minha mãe ficou em casa. Até que entre 1 e 2 da madrugada, todos na casa de minha avó foram acordados com batidas na porta da frente. O meu avô pegou logo a espingarda e foi para o pé da porta, para ver quem estava ali. E assim que chegou lá, ele abriu e viu quem estava ali. Era amiga da minha mãe, que muito assustada entrou e logo trancou a porta. Todo mundo ficou estranhando aquele comportamento dela, tanto que depois que a mesma adentrou a casa, o meu avô e meu tio saíram e foram até a esquina para ver se não tinha alguém seguindo a moça, já que ela estava bastante alterada e falando coisa com coisa. E só depois de tomar um copo de água e estar mais calma, a amiga da minha mãe foi falando. Eu tinha ido na seresta do Raimundo naquela hora em que passei por aqui. Fiquei lá com uma amiga até a meia-noite, hora em que resolvi voltar para casa. Nisso vim seguindo ali pelo caminho que tem perto do tiro de guerra. E foi lá que comecei a ouvir uma passada forte vindo atrás de mim. Eu apreciei o passo, mas aquilo continuava a me seguir. Então me virei para ver quem estava me seguindo na estrada. Mas não vi nada além do breu da noite, e continuei andando muito rápido, já assustada. Até que pouco tempo depois, assim que cheguei perto do primeiro poste da estrada, foi que novamente resolvi me virar e olhar para trás. Mas quando olhei eu vi quem estava me seguindo, e tive a visão do próprio inferno, pois era uma coisa muito feia. Um bicho que tinha pelos longos e preto, com orelhas grandes e caídas para baixo. Assim que vi aquilo, tomei um susto e saí correndo. E o bicho estranho também veio atrás de mim, mas que não chegou a me alcançar, devido à distância que eu estava dele. Foi então que cheguei perto da igreja de Nossa Senhora, que topei e caí. Mas aquele estranho se separou e ficou me encarando de longe no escuro. Ele andava de um lado para o outro, mas que por algum motivo não tentava me atacar.
Com isso, o tempo foi se passando e nem vi para onde o bicho foi, já que aparentemente ele sumiu no meio do mato. Então eu só corri para tua casa, que é mais próximo lá da igreja, pois se eu fosse descer lá para baixo para ir até a minha, ele poderia estar em alguma esquina me esperando. Quando a amiga da minha mãe contou isso para todos, só minha avó e minha mãe que acreditaram. Já meus tios e meu avô acharam que ela estava inventando tudo e que o real motivo para ela estar fazendo aquilo fora por conta de que, devido ao horário, ela não quis ir para casa e levar bronca de sua avó. Bem, depois de tudo foram todos dormir, inclusive a amiga de minha mãe. Armaram uma rede e ela dormiu ali naquela noite. No outro dia pela manhã, sua avó estava à sua procura. E assim como foi contado para meus familiares, ela contou à sua avó. Depois de tudo, o pessoal da rua ficou comentando sobre o bicho estranho que correu atrás dela. Daí disseram que era um lobisomem, mas muita gente não acreditou, já que ela rodava por todo canto e devia estar mentindo sobre o caso. Porém, o mais interessante não foi isso, já que essa dita amiga de minha mãe nunca mais saiu à noite. Raramente ela ia até a casa de minha avó, e lá ficava na calçada conversando até cedo da noite. Logo ia para sua casa, e somente acompanhada. E foi assim até a década de 80, quando ela se casou com um homem e foi para o Rio de Janeiro. Bom, sendo verdade ou não, a Liduína ficou muito abalada com tudo aquilo. E a pergunta que ela sempre fez depois de tudo foi essa: seria o lobisomem alguém que estava naquela seresta? Fica a dúvida até hoje. Olá, me chamo Leandro, tenho 49 anos e sou de Minas Gerais. O que venho relatar aqui é fruto da minha desobediência sobre os conselhos da minha avó. Ela, que era muito sábia e cheia de conselhos, sempre nos alertava do ser da quaresma e dos perigos que a gente passava por andar até tarde da noite, coisa que por um tempo acreditei, mas como disse, a minha desobediência me fez desacreditar, e por conta disso vi aquela criatura medonha. Para começo de conversa, vamos voltar para o ano de 1986. Eu ainda era criança, mas lembro bem daquele tempo. Os meus pais, por não terem casa própria, ainda moravam na casa de minha avó, por parte de mãe. E na casa moravam 8 pessoas. Eu, 2 irmãos, meus pais, uma tia e meus avós. A vida era apertada e difícil, mas juntos íamos superando as dificuldades. Meu avô, junto com meu pai, plantava na roça e criavam animais, como galinhas e porcos. A minha avó, minha mãe e minha tia trabalhavam fazendo peças de crochê, que sempre vendiam para amigos e vizinhos. E eu e meus irmãos, por ainda sermos crianças, só estudávamos, e assim a vida seguia. Até meu pai conseguiu um emprego bom na cidade e levar a gente com ele. Confesso que foi difícil no começo, pois gostava da vida na roça. A simplicidade, a calma, eram coisas que não tinha na cidade. Mas enfim, como não tinha voz nem vez, só aceitei. E fomos morar distante dos meus avós. Porém, nos feriados, íamos em sua casa para aproveitar. E lembro como se fosse ontem um dia em que cheguei na casa de minha avó e ela me relatou a pior história da minha vida, algo que me assustou por muito tempo. Ela disse que houve um tempo em que suas galinhas estavam sumindo. Falou que aquilo só podia ser coisa do lobisomem, uma criatura macabra que atacou seu filho mais novo. Como conhecia os causos dela, eu sabia da lenda.
mas não tinha conhecimento que a tal criatura tinha atacado um dos seus filhos. Quando perguntei a ela como foi esse ocorrido, ela me disse num tom bem triste: "Eu nunca contei para ninguém essa história porque até hoje me sinto culpada por aquilo. Sabia das coisas que andavam acontecendo por aqui, mas duvidei. Algo que eu quero que nenhum de vocês façam. A noite esconde mistérios, meu filho. Muito mais do que você imagina." Quando chegamos aqui, o Antônio ainda era de braço e cresceu até os 5 anos, que foi quando aquilo aconteceu. Como naquele tempo não tinha banheiro e muito menos privada, a gente ia se aliviar no mato mesmo. E como sua gente morava aqui, eu não via perigo em deixar meus filhos sozinhos. Só que coisas estranhas começaram a acontecer. Toda manhã as telhas amanheciam reviradas, as portas arranhadas e os animais começaram a sumir. Algumas galinhas que a gente tinha se foram em menos de uma semana. O Zé, o teu avô, sabia que era o lobisomem e ficou vigiando para ver se pegava o bicho, mas que nunca deu sorte de encontrar-se com ele. As coisas então se acalmaram por um tempo. Já tinha se passado a época de Quaresma e lembro bem daquela noite. O meu filho Antônio não estava se sentindo bem e me pediu para ir lá fora com ele. Nem me dei conta do perigo que estava passando ao sair de casa aquelas horas, mas saí. Após a gente dar alguns passos e já quase entrando numa moita, vi aquele demônio me encarando escondido na mata. Rapidamente puxei o Antônio e ia correr, mas era tarde. Aquela criatura o agarrou pelo pé e mordeu. Eu gritei desesperado e o Zé já vinha saindo de casa. Foi quando o bicho soltou e correu muito rápido para a mata. Entramos mais do que depressa e trancamos as portas. Por pouco o lobisomem não feriu o Antônio grave, mas até hoje ele carrega a cicatriz da mordida que o lobisomem deu em sua perna. Por isso que estou sempre dizendo que não é bom sair por aí em época de Quaresma, principalmente nessas regiões de sítio, que é o lugar preferido do lobisomem. Eu morria de medo dessa história e entendi o motivo do tio Antônio ter uma perna menor que a outra. Era por causa da mordida que o lobisomem deu. Sempre que o via, eu lembrava dessa macabra história. E por algum tempo fui assombrado por esse relato da minha avó. Mas o tempo foi se passando e foi mudando. Logo fiquei adulto e comecei a esquecer dessas coisas. E até deixei de visitar minha avó. Diziam que puxei o meu pai, que era festeiro e gostava de sair para curtir. Mas gostava da noitada com a galera. Todo lugar que tinha algo, eu estava junto. Mas por causa de algo trágico, tive que deixar essa vida de lado, pois o que minha avó falava era verdade. Era 1995. Estava na época de Quaresma. Eu soube que num sítio daqui teria uma festa de casamento de um conhecido e fui convidado para participar. Naquelas alturas não tinha mais medo das histórias da minha avó e nem ouvi os conselhos que ela me dava. Para mim, era coisa de gente idosa. Bem, naquela noite, antes de sair de casa, eu avisei para os meus pais que voltaria para casa e disse que antes da meia-noite estava de volta. Como sempre tive a palavra e confiança deles e os respeitava acima de tudo, fazia o que falava. Além do mais, nunca fui de dormir fora de casa, exceto por aquela vez, que foi a primeira e última. Saí com minha moto por volta das 8 da noite. Para chegar nesse sítio tive que passar por 2 porteiras, uma na beira da pista e outra no meio da propriedade, já que o lugar era de outra pessoa. Só alugaram para ter essa festa. Pois bem, chegando lá no sítio, estavam todos se divertindo e curtindo há mais tempo. Se encontravam na casa o casal de amigos e alguns conhecidos. Lembro que não bebi muito naquela noite. Estava sóbrio, pois teria que voltar para casa. Mas não sei o que houve que me chamaram para ficar no sítio aquela noite. E aceitei. Contando que meus pais estivessem sabendo, não tinha problema. Bom,
Novamente peguei a minha moto e saí do sítio. O percurso era curto. Em menos de 10 minutos já estava na estrada. Andando por ali só estava pensando na manhã seguinte, pois teria um churrasco e banho de piscina, coisas que não aproveitei. Ainda na estrada ouvi um berro de algo vindo lá da frente. Era como se um homem estivesse gritando de dor, e foram apenas 2 berros que ouvi. Logo depois tudo silenciou. Achando ser algum animal da mata, continuei indo naquela direção, agora com mais cuidado, pois temi um ataque de surpresa. Porém aquilo que berrou não era gente, ou melhor, era e não era. Assim que fiz a curva na estrada e foquei na primeira porteira com o farol, vi algo grande e peludo deitado com as mãos estendidas. Eu parei a moto e fiquei olhando aquela bizarrice. A coisa então levantou e ficou em pé, a poucos metros de mim. Tinha braços como de uma pessoa normal, mas as pernas eram tortas, e uma cabeça que lembrava um bode. Vendo a bizarrice que era aquela coisa, engatei a segunda marcha e comecei a voltar para o sítio. Quanto ao bicho, eu não sei se me seguiu, ou se continuou naquela estrada, já que me parecia que ele ainda estava se transformando. Algo horrível. Quando cheguei no sítio novamente, os meus amigos me perguntaram se estava tudo certo. Respondi que sim, e mandei que todo mundo entrasse logo para casa. Mas ninguém me ouviu, e não sei se foi pelas muitas pessoas que estavam no sítio, ou se aquela coisa tomou outro rumo, mas ninguém além de mim viu aquela criatura. Eu mesmo fui dormir bem cedo, já que estava com medo que o sítio fosse atacado. Pela manhã nem aproveitei o churrasco nem a piscina, pois fui para casa avisar meus pais do ocorrido. A minha mãe disse que sentiu um mal-estar aquela noite e já sabia que algo de errado tinha acontecido comigo. Quando fomos à casa de minha avó, contei a ela também, que me confirmou ser um lobisomem. Disse que pela minha desobediência, acabei vendo o ser macabro. E o mais sinistro aconteceu depois. Após alguns anos se passarem, eu contei para o meu amigo que estava casando aquele dia. E ele disse que naquela manhã, pouco depois que saí, um homem muito estranho tinha ido até o sítio e pediu um copo de água e alimento. O homem comeu a comida muito rápido e logo depois seguiu seu caminho, que entrou no mato e não foi mais visto. E não sei se foi sorte ou só o destino, mas eles ficaram lá até o meu dia e depois foram para casa. Com certeza aquele homem era a coisa que vi na estrada e talvez estivesse armando uma emboscada. Daquele dia em diante deixei de frequentar festas até tarde da noite, principalmente aquelas que eram em sítios e fazendas, já que pela desobediência que tive sobre os conselhos de minha avó, acabei vendo um lobisomem. Boa noite, Sam. Me chamo Jaqueline. Tenho 35 anos e moro em Maranguape, que fica no Ceará. Estou aqui para contar as muitas histórias do meu pai, que na sua vida já viu quase de tudo. Porém, segundo ele mesmo, o que mais lhe deixou com medo foi um lobisomem, que ele viu no acampamento enquanto estava trabalhando em outra cidade. Agora, para não ficar confuso e que ninguém perca nenhum detalhe dessas histórias, contarei esse relato assim como ouvi do meu pai. Ele começa sua história assim. Eu tinha 26 anos na época. Estava casado e tinha 2 filhos. A gente vivia para aquelas bandas do Juazeiro do Norte, lugar em que nasci. A vida na roça era muito difícil. Lembro que um filho meu até faleceu. Outros 2 tive que dar para uma irmã para que ela cuidasse, mas consegui criar e cuidar de vocês. Mas como disse,
As coisas naquele tempo eram difíceis. Trabalhei como caseiro, servente e até de coveiro, que foi a primeira vez que vi coisas estranhas. O cemitério, que era o único da cidade, estava precisando de coveiro, mas era só para tirar as férias do outro que não estava exercendo a função. Como o pessoal achava feio e nenhum rapaz queria trabalhar num cemitério, a vaga estava livre. Eu, que estava precisando de trabalho, fui para trabalhar no cemitério. E até hoje me perguntam se não tinha medo de visagem ou coisas que poderiam acontecer comigo. Medo eu não tinha, mas passei por cada coisa que é difícil acreditar. Um dia, enquanto estava limpando algumas covas, que estavam cheias de caixão velho, eu senti um forte aperto no pescoço, mas que logo parou, pois quando me virei para ver quem estava fazendo a brincadeira de mau gosto, não vi ninguém. E por mais 2 vezes passei por experiências parecidas. Outra vez eu estava deitado na rede escutando um velho rádio, quando ouvi um grito no meio do cemitério, alto e assustador. E foi só uma vez que aquilo aconteceu, mas foi o suficiente para me deixar todo arrepiado. Porém, o mais assustador foi o corpo seco, que até hoje não sei se foi impressão minha ou se aquilo de fato aconteceu. Um certo dia, o coveiro que trabalhava na parte da manhã disse que tinha um corpo desenterrado nos fundos do cemitério. Falou também que o homem, por ter tomado muito remédio em vida, quando faleceu acabou ficando com o corpo seco. Ele disse que dava para ver se eu quisesse, pois logo no outro dia a família ia dar um jeito naquele corpo. E eu, claro que fui ver o corpo seco. Porém, algo estranho aconteceu. Como tinha acabado de chegar para trabalhar, estava bem no final do dia. Eram as 6:30 da tarde, para ser exato. Fui na direção em que o coveiro me indicou e logo encontrei um buraco aberto. E bem ao lado estava o caixão. Agora o corpo não se encontrava no local. Olhei dos lados, dentro do caixão e nada de achar o corpo. Foi quando ouvi pelas minhas costas algo me chamar. Psiu. Sabe quando dá aquele frio na espinha e você não consegue se mexer? Então, foi isso que senti. E não me virei para olhar. Foi quando de novo escutei aquele mesmo chamado. Psiu. Aí já percebi que era coisa do além. Com muito esforço consegui me virar para trás e ao lado da cova a 8 metros de mim, vi a silhueta de uma pessoa, parada e olhando na minha direção. Na mesma hora dei meia volta e saí correndo dali. Lembro que naquela noite eu vi e vi outras vezes aquele corpo seco. Foi assustador. Na manhã seguinte, quando o coveiro veio para trabalhar, fui junto com ele até a cova desse homem. E estava lá, estirado e duro que nem pedra. Seu estado era bem conservado. Até parecia que ele estava vivo. Quando eu falei para o coveiro do que vi durante a noite, ouvi uma história ainda mais estranha. Ele me contou que a filha do homem andava tendo pesadelos com o pai, que em sonho pedia para que seu corpo fosse queimado, para assim ele ter paz. Eu me benzi quando ouvi aquela história e fui para minha casa. Trabalhei naquele cemitério até completar meus 26 anos, que foi quando aquilo aconteceu. Apareciam alguns homens contratando gente para trabalhar fazendo estrada em uma cidade vizinha da nossa. E como eles não pagavam salário e era só contrato, poucos queriam. Mas veja bem, o pagamento era uma saca de feijão, uma de arroz, uma de farinha e carne do sol. Com o salário que eu ganhava, não dava para comprar essas coisas. Por isso preferi ir trabalhar fazendo estrada. Passaria um longo tempo longe da família, mas pelo menos meus filhos teriam o que comer. Eu então peguei o ônibus dessa empresa e segui para onde ficaria trabalhando pelos próximos meses. Lá, como era no meio do nada, tinha algumas barracas improvisadas e lugares onde a gente ficava. Junto a mim tinha outras pessoas que foram para lá fazer o mesmo que eu. Eu conheci várias pessoas, algumas de outros estados,
e outras daqui do Ceará mesmo. Porém, tudo que é bom dura pouco. Comecei a notar coisas estranhas. Numa certa manhã, todos foram acordados com os gritos de socorro de uma mulher, que me pareciam que iam e voltavam do lugar em que a gente estava. Era uma assombração que sempre dava para se ouvir. Também ouvíamos assobios longos e agudos. Os homens me falavam que era o caipora, mas sempre achei que era algum engraçadinho que ia lá pro mato fazer coisa errada. Mas foi diferente com o lobisomem, que eu mesmo vi naquela noite. Por a gente estar no meio do nada e raramente ir na cidade para comprar comida, fazíamos ali mesmo a nossa refeição: almoço, janta e café. Sendo que quem fazia esse trabalho eram as mulheres que trabalhavam lá, já que muitas iam para se engraçar com os homens. Resumindo, mulheres da vida, que iam chegando e acabavam morando nos barracões improvisados. Ali formou casal, mas também muitas famílias foram destruídas. Eu mesmo nunca cheguei a me engraçar com nenhuma delas, pois tinha respeito e amor pela minha mulher, e fiz mais do que bem, já que aquela criatura era uma daquelas mulheres. Tudo começou quando um homem de nome Severino falou que viu um lobisomem, que estreia correndo e fungando onde a gente estava. Logo outros homens passaram a ver a mesma criatura, mas eu não tinha visto. Até a noite em que um parceiro meu furou o braço do lobisomem. Não era quaresma, não tinha lua cheia, muito menos pagão ali entre nós. Ao menos era isso que eu pensava. E o pessoal continuava vendo o tal bicho, mas ninguém estava levando a sério aquelas coisas. Até aconteceu que eu e meu amigo presenciamos. Numa certa noite me levantei para ir no banheiro, e ao sair notei algo de quatro perto de um dos barracões. Parecia muito com um cachorro, e estava de costas para mim. Chamei o meu amigo que estava perto, e até brinquei dizendo que o lobisomem estava ali. Quando saímos para fora, aquela coisa já estava a poucos metros da gente, e se aproximando bem rápido. Num golpe de sorte, meu amigo tirou a sua faca e mirou na direção daquela criatura, que vinha rápido e acabou sendo acertado pela faca. Com o corte feito, o bicho deu um grito muito alto e animalesco e correu para a mata, indo embora. Logo todo mundo se acordou e fomos tentar procurar pela criatura, mas essa já se encontrava longe dali. Fomos dormir e descobrimos algo estranho pela manhã. Assim que amanheceu, as mulheres deram falta de Teresa, uma mulher que estava lá há bastante tempo. Era calada e não se envolvia com ninguém, mas fazia uma comida divinamente bem. E a gente, que não era besta nem nada, procurou nos braços de todo mundo se tinha marca de corte. Dentre os homens e mulheres que estavam ali, ninguém estava cortado. A única que sumiu foi Teresa, e nunca mais foi vista, nem a Teresa e nem o lobisomem. E foi aí que descobrimos quem virava bicho. Não era um dos homens, e sim uma mulher. A fera seria a Teresa. Obrigado, Sam, por contar o relato do meu pai. Em breve estarei enviando o relato do meu sogro, que também viu um lobisomem. Algo que aconteceu aqui em Maranguape. Ele escapou por pouco do ataque da criatura, que a descreveu como sendo um demônio na terra. Uma boa noite a todos e até o próximo relato. Saudações. Me chamo Clayton. Tenho 46 anos e sou do Rio Grande do Norte. Não vou revelar minha cidade, pois esse caso é bem recente e que ainda está acontecendo por aqui. Graças a Deus que me mudei daquela casa, pois tenho certeza que depois que o lobisomem devorou minhas galinhas,
ele ia voltar para me pegar também, sã e inscritos. Esse é um caso real. Não desejo que ninguém passe por aquilo que passei. Em 2020, como fiquei desempregado, acabei arrumando diversas formas para cuidar da minha família e também pagar as contas. Trabalhei de motoboy, fiz lanches e até empréstimos comecei a fazer. Mas nada disso deu certo. E foram 2 anos assim, tentando e cancelando planos novos, até chegar 2022, onde comecei um pequeno negócio, com venda de ovos de galinha caipira. Como já tinha 2 galos de ano e algumas galinhas, resolvi investir. Comprei 2 incubadoras e comecei a chocar os ovos que tinha guardado. Tudo isso no começo de 2022. E ali na minha antiga casa eu fui criando meus animais. Porém os vizinhos começaram a reclamar do barulho e também do cheiro das fezes das galinhas. Como o negócio estava dando certo, eu não ia parar. Saí dali e aluguei uma casa-sítio que ficava numa área quase desabitada. Para quem não conhece, vou explicar. Eram 4 cômodos, garagem, 2 quartos, a cozinha e um alpendre nos fundos, que talvez fosse um antigo abatedouro, mas que nos serviu como despensa. Mas o diferente estava no quintal, que tinha 15 por 7, alguns pés de acerola e goiaba também, perfeito para as minhas galinhas. Mas aquele sonho só durou alguns meses. Me mudei para aquela casa em maio, e as frangas começaram a pôr ovos poucos meses depois. Eu tinha cerca de 60 a 80 animais, entre galos e galinhas. O negócio ia bem. Vendia de 30 a 50 ovos num só dia. E para quem não sabe, o ovo da galinha caipira é bem mais caro do que o da galinha de granja. O dobro, se não estou enganado. E veja bem, 30 ovos a 1,20 dá R$ 36. Parece ser pouco, mas no mês eu tinha um bom lucro. Porém, o que é bom dura pouco. Numa certa manhã de setembro, notei que mais de 20 galinhas sumiram. Em uma única noite. Olhei pelo quintal, mas não encontrei marca de sangue, nem nada que me indicasse o possível ataque de um animal. Vendo a situação em que se encontrava, logo pensei, fui roubado. Depressa fui no mercado para ver se encontrava minhas galinhas, já que os noias vendem lá tudo o que roubam. Mas não vi ninguém vendendo galinha. Passou um dia, depois 2, e nada de encontrar o possível responsável. Mas também não fui mais atrás, pois quem rouba uma vez, sempre rouba 2. E esperei novamente, o que eu pensava ser um ladrão. Até que no finalzinho de outubro, as pessoas começaram a ver um lobisomem. O bicho estaria rondando e brincando com cachorros de rua. A minha mulher e minha sogra até me falaram que foi o lobisomem que atacou as minhas galinhas. Mas no ato da fúria, nem pensei nessa hipótese. Para mim tinha sido um desocupado que não tem Deus no coração. Sou uma pessoa assim para fazer tal coisa. Mas é aí que as coisas começaram a ficar cabulosas. Um rapaz que é conhecido meu diz ter visto o lobisomem perto da minha casa, num terreno baldio que tinha descendo a rua. Ele falou que viu de longe aquilo sair e logo em seguida entrar no terreno. O bicho fez isso umas 2 vezes e ele só percebeu que era o lobisomem quando a coisa ficou de 4 e logo depois em pé. Mas quando ouvi ele contar o que viu, falei que era história e que o suposto bicho do terreno baldio era um ladrão esperando alguém dar bobeira. E mesmo o rapaz me dizendo e jurando que era o lobisomem, eu não acreditei, até ver aquilo com meus próprios olhos. Passou um tempo e comecei a criar minhas galinhas em cativeiro. Coloquei um sino nas portas e também um cadeado. Se alguém fosse pegá-las, daria para escutar. Lembro que ouvi o sino tocar umas 3 vezes, mas quando eu ia olhar, não encontrava nada. Até aquela noite que a coisa encontrou o sino. E não era ladrão que estava roubando minhas galinhas. Naquela noite fui acordado pela minha esposa.
já que ela me disse que estava acordada, quando começou a escutar as galinhas cacarejando. Perguntei do sino, mas ela não ouviu. Então, bem rápido, pus a mão no revólver e corri para a cozinha. Quando liguei a luz e saí para fora, não tinha ninguém ali, apenas o galinheiro que ficava quase no fim do quintal. Ao me aproximar e olhar lá dentro, vi aquela carnificina. Tinha pedaços de galinha para todo lado e uma baba grossa e pastosa na madeira da porta. Aquilo fedia muito. Vendo o possível ataque, já fiquei assustado e fiz algo que não deveria ter feito. Comecei a chamar pelo lobisomem. Vem aqui, seu desgraçado. Eu sei que tu tá aí. Me enfrenta que nem um homem. Repeti isso algumas vezes, mas não ouvi nada. Como estava tudo perdido, não tinha mais nada que eu pudesse fazer, a não ser vender as galinhas que me sobraram e sair dali. Mas aquela noite foi longa e a pior de toda a minha vida. Isso que falei aconteceu por volta das 2 da madrugada. Pouco depois, outra coisa aconteceu. Amargurado e triste, estava na cozinha pensando no que iria fazer. Nem estava preocupado com o lobisomem ou ladrão. E já devia ter se passado algumas horas, desde aquele acontecido. Foi quando comecei a ouvir uma passada pesada no meu quintal. Com sangue nos olhos, eu peguei o revólver e corri. A porta, que estava apenas encostada, foi aberta facilmente. E logo vi no fundo do quintal algo pular um muro de 3 metros, como se não fosse nada. Na mesma hora parei de correr e fiquei olhando aquela situação, ainda sem crer no que meus olhos estavam vendo. Pouco depois vi a cabeça daquela coisa subir, olhar para mim e logo depois descer. Aquilo não era uma pessoa, só podia ser o lobisomem. Já assustado, eu entrei para dentro de casa e tranquei a porta bem rápido. Um tempo depois, ouvi novamente aquelas passadas no meu quintal. A minha esposa e minha filha estavam no quarto dormindo, mas eu estava ali sozinho, apenas ouvindo o estranho comportamento daquela criatura, que corria de um lado para o outro, sem rumo algum. Aquele pesadelo durou até perto do amanhecer, que foi quando aquela coisa correu e pulou o muro novamente. Aliviado e mais calmo, não quis demonstrar medo perante minha esposa, e naquela manhã apenas vi o estrago feito pelo bicho. Das quase 80 galinhas que eu tinha, apenas 23 estavam vivas. As outras foram devoradas. Quando olhei do outro lado do muro, tinha mais algumas, totalmente destroçadas. Um terror, Sam, que até hoje me veio um embrulho no estômago só de pensar. Sem contar para minha esposa e nem para minha filha, saí daquela casa antes do anoitecer, já que ter chamado pelo bicho daquele jeito fez com que ele se sentisse desafiado. Mas isso eu soube depois, e só após estar na casa nova que aluguei, contei apenas a minha esposa do que vi, e disse para ela não contar mais ninguém, já que chamaria a atenção, e odeio esse tipo de coisa. Não sou alarmista como certas pessoas. Bom, o bicho apareceu no Natal, Ano Novo, e recentemente ouvi falar que um grupo de jovens viu uma coisa bem sinistra, próximo da onde era aquela casa. Toda vez que surge algo novo, eu fico com medo e rezo para que aquilo não aconteça novamente. Quem for daqui saberá do que estou falando. Tem um lobisomem aparecendo na minha cidade, Sam, e vai aparecer mais com a chegada da quaresma. Boa noite. Me chamo Severino. O relato que vou contar hoje foi um primo que me falou. Ele ainda mora na região em que meu pai nasceu. Só não vou revelar a localização. A única coisa que vou dizer
é que é no Paraná, um lugar bem sinistro. No alto do sítio da família do meu pai, dá para ver uma gruta. Em outras regiões é conhecida como caverna, e essa fica numa serra bem alta, dentro de uma fazenda vizinha do sítio, um lugar de difícil acesso. O meu primo disse que há muitos anos atrás, os mais antigos contam que foi escondido alguns objetos dentro dessa gruta. Muitos já tentaram entrar, mas nunca tiveram sucesso, pois antes de chegar na entrada, coisas tenebrosas acontecem, mesmo com a luz do dia. Aparições estranhas, vento forte, gemidos, gritos de angústia, animais estranhos, cheiro forte de carniça e por aí vai. Como os mais antigos contam, para conseguir entrar na gruta tem que ser à noite e tem que ser um caboclo bem corajoso. Pois bem, o meu primo conta que na região tinha um homem que dizia não ter medo de nada. Naquela época o povo andava tudo armado, e esse senhor pegou uma espingarda, um facão e um 38 e disse que iria até a serra para chegar na gruta, tendo como direção apenas um lampião. Ele esperou até ficar de noite e falou que nada iria impedi-lo de entrar na gruta para buscar os objetos que tinham lá dentro e que com certeza eram de grande valor. E assim ele fez. Quando a noite chegou, o homem conseguiu subir no trio no meio da mata que levava para a gruta. E já no meio da mata, ele começou a ouvir barulhos estranhos. Parecia que algo estava o seguindo. E outras coisas também começaram a acontecer. Um vento forte e gritos horríveis, que faz a alma do caboclo abandonar o corpo na hora. Mas isso era só o começo do terror. Quando ele estava se aproximando da entrada da gruta, uma figura sinistra saiu lá de dentro em sua direção. Parecia um homem com chapéu, mas ele flutuava e era todo branco. A valentia do sujeito acabou na mesma hora. Ele não conseguiu nem tirar o 38 da cintura e não conseguiu atirar com sua espingarda. Só fez o mais correto e que todos fariam no seu lugar. Ele correu quanto pôde no meio daquela mata. Perdeu espingarda, facão, revólver. Só não perdeu o lampião, porque estava segurando para achar o caminho de volta para casa. Ele contou que algo que não é desse mundo nunca deixou ninguém entrar ou chegar perto dessa gruta. E fica de lição para todos. Nunca desafiem o sobrenatural. Talvez a experiência não vá ser muito agradável. Olá, Sam. Me chamo Emerson. Sou de Ubá, uma cidade que fica em Minas Gerais. Porém, o que vou contar aqui aconteceu em Calambau, que também fica no mesmo estado. E foi com meu sogro, o professor Ladim. Foi assim. Era a quaresma do ano de 1999. Ele vinha do seu terreno de ter uns bezerros e garrotes para a engorda. Porém, o seu carro quebrou, e o terreno era longe da cidade, a cerca de uns 15 quilômetros. Ele, por já ser de idade e com medo de vir no escuro caminhando, resolveu dormir por lá mesmo. Ele sempre leva água e pão, e com isso, quando foi à noite, o meu sogro resolveu acender uma fogueira para espantar algum predador, como lobo-guará e onça-parda, que sempre eram vistos na região onde era o terreno. Porém, algo estranho aconteceu. Quando foi mais cedo, passou um andarilho por volta das 6 da tarde. Perguntou se ele morava por ali, e meu sogro respondeu que não. "Você está indo para a cidade?"
Perguntou meu sogro, e o homem disse que sim. E então ele continuou falando. Tem como você avisar alguém na venda da cidade para falar com minha esposa que só vou amanhã, pois o meu carro quebrou. E aí foi o seu erro. Aquele homem estranho era um lobisomem. Ao cair da noite por volta das 9 horas, o lobisomem tentou atacar o professor Latim, mas ele correu para dentro do seu Uno 1995 e se abrigou. O meu sogro matuto sempre andava com seu revólver 32 canela seca cano longo, e quando o bicho foi atacá-lo, de dentro do carro ele disparou 3 tiros na fera. O professor bom de tiro acertou os 3, todos no peito da criatura, que logo caiu no chão. O sogro foi até a fera e constatou que era um lobisomem. O bicho ainda tentou se levantar, mas o sogro deu mais um tiro na cabeça, assim matando o lobisomem, e ainda ficou com mais 2 balas no revólver, para caso aquela fera se levantasse, ou vai que aparecesse lobos ou onça para atacá-lo. O sogro foi para dentro do carro e dormiu. Por volta das 5 da manhã o sogro ouviu um barulho e pôde ver ao longe 3 onças carregando o corpo de um homem, o mesmo que era o andarilho. O meu sogro escondeu esse fato até o ano de 2012. Só um detalhe: no outro dia o seu carro ainda funcionou. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.